Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E aí, tá chovendo aí? Porque aqui tá chovendo muito. E quando chove aqui faz um frio danado. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, eu tive pedidos para falar sobre esse tema, então hoje eu vou falar sobre os elementais. O que eles são, da onde que eles vêm, por que eles têm esse nome, tá bom? Então se você quer saber mais sobre esse tema, vem comigo, porque lá vamos nós! Pessoas, vão lá falar sobre os elementais? Mas antes de entrar no assunto, você já sabe, deixa já o seu like, o seu joinha para esse vídeo, faz a tua inscrição, gente, compartilha o vídeo nas suas redes sociais para que a gente atinja o maior número de inscritos e eu consiga manter esse canal, gente. Então vamos lá? Hoje eu vou falar sobre os elementais. Você já deve ter ouvido falar, se você é interessado por coisas do mundo místico, você já deve ter ouvido falar sobre os elementais. O que são os elementais? Por que existe essa colocação, vamos dizer assim, no mundo espiritual de elementais? Então vamos lá, gente, o que são os elementais? A palavra elemental significa espírito divino. Tá? Os elementais, então, fazem parte do mundo espiritual, ou seja, do mundo que a gente não vê, do mundo que não é palpável, tá certo? Eles são as energias, eles estão no mundo invisível ao ser humano, no entanto, nós podemos senti-los de acordo com a emoção que a gente manifesta, de acordo com a parte da nossa vida a que nós estamos passando. Então, os elementais estão presentes o tempo todo. Os elementais, então, são os espíritos na natureza. E a natureza, apesar de possuir 3 reinos, que é o reino animal, vegetal e mineral, ela se manifesta através dos 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. E o ser humano, ele veio como o 5º elemento, o elemento que vai ser o principal transformador de todos esses elementos. E por isso nós somos vigiados de perto pelos elementais. Os elementais, então, eles são a força dinamizadora de cada um desses elementos. São eles que trazem a energia do fogo, a energia da água, a energia da terra e a energia do ar para a vida dos seres humanos. E da mesma forma, eles nos controlam, impedindo assim a destruição total da natureza. Lembrando, gente, que cada elemento, para nós místicos, para nós pessoas que acreditamos no mundo espiritual, ele tem 2 naturezas, tá? A natureza física, que é aquela que nós tocamos, a natureza que nós podemos ver, que nós podemos sentir de alguma forma, e a natureza espiritual. Essa natureza espiritual é regida pelos elementais, ou seja, pelos seres que dominam cada um dos elementos, ok? Eu vou começar pelo elemento água. O elemento água, ele vai ser o elemento que mais vai mexer com o ser humano. Os elementais da água são as ondinas, as sereias e as ninfas. Lembrando, esses seres são seres espirituais, eles são o espírito da água. E o que é o elemento água? A água é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, né? A água é representada por um elemento feminino, então é normal, é natural que os espíritos desse elemento, que os elementais que regem esse elemento, que dinamizam esse elemento, tenham também formas femininas, formas acolhedoras, formas aconchegantes, não é? Mas nós sabemos também que a água, ela é fluida, então a água ela é responsável pelos movimentos. O nosso corpo é composto 70% pelo menos de água, assim como o nosso planeta. Por isso, o elemento água é aquele que mais tem influência sobre a vida humana. E outra coisa, a água ela é o grande representante da vida em si. A vida começou na água e a vida ela só brota a partir do momento que você
você tem a irrigação, que você tem a água. Então a água, ela é, vamos dizer assim, responsável pela nossa criatividade, por todos os nossos sentimentos, pelos elementos transformadores advindos dos nossos sentimentos. Esses são os elementais da água, que regem a nossa emoção, a nossa intuição e os nossos atos criativos, ok? O segundo elemento do qual eu vou falar é o elemento terra. Não menos importante do que o elemento água, é o elemento regido pelos elementais chamados de duendes ou gnomos. Os dois são a mesma coisa, tá? Duendes e gnomos são a mesma coisa. Muito diferente já dos elfos, tá, gente? Então as pessoas confundem muito. Duende, gnomo, elfo, tá? Os elfos, eles têm várias aparições na mitologia de várias histórias, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre elfos, mas eles não são elementais da Terra, eles são outro povo, outra coisa, tá? No mundo esotérico. Então, elementais da Terra são duendes ou gnomos. Lembrando, duendes e gnomos são a mesma coisa. Gente, a Terra é o elemento da solidez, da concretização, portanto, de tudo que é concreto na nossa vida, assim como o elemento terra, ele é responsável pelo nosso sustento, pela nossa parte material, tá certo? Então, tudo que diz respeito à prosperidade, riqueza, bens materiais, vai estar ligado ao elemento terra. E quem são os duendes ou gnomos? Eles são os elementais que tomam conta dessa parte. Qual é a função dos gnomos na nossa vida? É trazer para nós todo o conforto material, tudo aquilo que nós precisamos para nos manter. Agora, você tem que pensar o seguinte: cada elemental, ele é guardião do seu elemento. O elemento terra, ele vai incluir tudo que que é terra, que é rocha, ou que é produzido pela terra. Então, os alimentos, as plantas, as árvores são vamos dizer assim, parte do elemento terra. E os gnomos, eles vivem na profundeza das florestas, geralmente eles fazem tocas subterrâneas, então eles moram ali. É o elemental que a gente mais consegue perceber, vamos dizer assim, né? Porque o da água é extremamente fluido, né? A gente às vezes pode vislumbrar alguma coisa quando tá chovendo, ou quando a gente está no mar, quando a gente está no rio, quando a gente está num lugar onde existe a abundância de água, a gente pode até ver um brilho diferente, alguma coisa assim, um reflexo do sol. Mas os elementais da terra, que são os duendes e gnomos, nós conseguimos mais percebê-los justamente porque tem esse lado concreto, essa parte física. Agora, a gente não se enganem com os gnomos, tá? Os duendes, eles são seres que vivem milhares de anos, tá? Eles envelhecem, eles nascem, crescem, envelhecem, ficam com aquela aparênciazinha assim de velhinho, tá? No entanto, eles não são bonzinhos o tempo todo, tá? Se você ferir a natureza, ele vai ferir você. Ele pode ser vingativo, ele pode ser destrutivo, tá? E ele pode ser extremamente brincalhão, vamos dizer assim, tá? Ele pode pregar peças em você. Então, tenha muito respeito, tenha muito cuidado, tenha muito respeito com a natureza, tenha muito respeito com Gaia, tenha muito respeito com aquilo que ela dá a você para o seu sustento, tá certo? Tenha muito respeito com os animais, tenha muito respeito com as coisas que são naturais, que são oferecidas a você para o sustento da sua vida, tá? Porque a natureza, através dos seus elementais da terra, que são os duendes e gnomos, ela vai se vingar se você atingi-la, se você maltratá-la de alguma forma. Agora, os elementais do elemento fogo, que são as salamandras. As salamandras, gente, são criaturas míticas, tá? No entanto, você vai encontrar, se você for pesquisar salamandras, você vai encontrar criaturas parecidinhas com lagartixas, com lagartos e tal, que às vezes vivem na água, muitas vezes vivem na água, tá? E que são chamadas de salamandra. Essas criaturas são incríveis, tá? Elas têm uma temperatura corporal altíssima, tá? E por conta disso é que elas vivem na água, para equilibrar essa temperatura. É interessante você pensar sobre isso. Mas a salamandra, o elemental,
É também em forma de lagarto, né? Como ela é sempre representada, lagarto, lagartixa, e vive dentro do fogo. A salamandra é praticamente o espírito do fogo, é o que move o fogo, tá? Como eu disse, o elemento fogo é um dos elementos mais instáveis, tá? Ele é responsável pelas maiores transformações, mas o fogo também é o elemento consumidor. Então, se alguma coisa estiver errada, ele vai consumir até as cinzas, até aquilo não poder nunca mais nem brotar, tá? E ele também é responsável pela regeneração, porque às vezes você precisa acabar com tudo, deixar tudo no chão, acabar, limpar, deixar o terreno limpo, liso, para que aquilo tenha um novo início. Então, o fogo é um elemento das transformações, é o elemento das mudanças, é o elemento das grandes emoções, do amor e do ódio, ele é arrebatador, ele causa na gente grandes comoções. Tá? E as salamandras são os elementais que regem, que atiçam, vamos dizer assim, essas características na gente. É muito importante que a gente mantenha esses elementais mais calminhos, mais tranquilos, tá certo? Dessa forma, eles vão nos ajudar a controlar essas emoções, porque tudo que é demais, gente, extrapola. Amor demais causa muito sofrimento, causa muito problema, causa muita tribulação. Ciúme demais, nem se fala. Ódio é um sentimento que a gente não deve nem, vamos dizer assim, alimentar, tá certo? Então, assim, os sentimentos muito fortes, aqueles sentimentos muito arrebatadores, eles são regidos pelo elemento fogo, tá? Então, ele é o elemento transformador, purificador e renovador. E essas energias vão nos atingir a partir das salamandras. Ah, gente, e lembrando que o fogo também é o responsável pela nossa espiritualidade, tá? Então, você pode ver que o fogo, quando a gente acende a vela para iluminar os caminhos espirituais, quando a gente utiliza o fogo nos nossos rituais, é para nos aproximar da espiritualidade, nos deixar mais espirituais. Então, o fogo, ele nos torna mais espirituais, ele aguça, trabalha mais a nossa espiritualidade, tá? Então, é um elemento extremamente importante e nós precisamos aprender a dominá-lo. Finalmente, eu vou falar sobre o ar. Eu sou do elemento fogo, tá? Eu pertenço ao elemento fogo. A minha natureza é uma natureza do elemento fogo. Mas o ar é o elemento que eu mais admiro, é o elemento que eu mais utilizo. Eu já falei várias vezes que eu amo os incensos, que eu sou uma feiticeira dos incensos, que eu sou uma bruxa dos incensos, porque o ar, gente, é o elemento que tem a mais alta taxa vibratória. E os seus elementais são os silfos, tá? Dizem que a fada também é um elemental, mas na verdade a fada é um elemental em desenvolvimento. É um elemental do ar que está em desenvolvimento. Então, a fada, ela é muito ligada à questão da beleza, das flores, né, da harmonia, vamos dizer assim, mas a fada, ela tem um problema. A fada, ela é muito temperamental. Então, se você desagradar uma fada, ela vai fazer brincadeiras com você, ela vai fazer você passar vergonha, ela vai levantar sua saia na rua, ela vai fazer alguma coisa que você não vai gostar. Então, as fadas ainda estão em desenvolvimento. Já os silfos, eles são os elementais mais fluidos, mais tranquilos, mas eles também podem ser grandes furacões. Tá? Então, os silfos, eles podem ser a mais leve brisa, podem ser somente o ar que você respira, mas eles também podem fazer uma bagunça danada na sua vida se você não respeitá-los, tá? O ar é o elemento da criatividade. Então, acredita-se que os silfos, eles sempre estão ao redor da mente dos sonhadores, dos artistas, dos poetas. Eles estão sempre aumentando a nossa criatividade, nos fazendo ver um lado mais fluido, mais bonito da vida. E como eles são do elemento ar, e o elemento ar é aquele que vibra com maior intensidade, as vibrações dos silfos, elas nos chegam com mais facilidade.
verdade, eles conseguem entrar em sintonia com a nossa vibração. E quanto mais alta for a sua vibração, ou seja, quanto mais você dominar essa questão do pensamento, de enviar os seus pensamentos para o universo, de vibrar segundo a energia daquilo que você quer, daquilo que você deseja, mais você vai estar se aproximando dos silfos e mais eles vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Lembrando, gente, o elemento ar é o elemento mais espiritual que existe. Tá certo? Então, você precisa elevar os seus pensamentos, você precisa tirar o rancor, tirar o ódio, tirar as grandes paixões do caminho, tá certo? Você precisa respirar com tranquilidade, né? Você precisa contar e controlar a sua respiração, tá? E o elemento ar, ele é o responsável por enviar todas as suas vibrações, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos ao universo. Assim como ele é responsável por trazer para você de volta tudo aquilo que você desejou, tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você fez, ok? Então, esses são os 4 elementos que tem cada um deles um elemental, que é a força da natureza que vai manifestar cada um desses elementos na nossa vida através do mundo espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor e esse foi o assunto de hoje. Eu vou ficando por aqui, eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe os meus vídeos nas suas redes sociais, que você faça a sua inscrição, que você faça a propaganda do nosso canal e que depois você faça o seu comentário, se você gostou, se você não gostou desse vídeo, o que você acha que a gente tem que falar aqui no canal, quais são as suas curiosidades, se eu dei todas as informações que você quis ou se eu ficou faltando alguma informação, tá bom? Deixa aí o teu comentário e a gente se vê na próxima semana. E para você eu vou deixar um beijão.